Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você estiver me assistindo nesse momento. Bom, primeiro eu gostaria de perder um pouco de tempo, gente, porque essa aula simboliza um dos meus melhores momentos profissionalmente falando, né? Apesar de toda a minha bagagem, minha experiência, tanto como engenheiro como professor, esse vídeo simboliza o ápice de tudo que eu desejava fazer. Essa aula é a 1000ª aula que eu gravo. Eu agradeço a todos que de uma forma ou de outra manifestaram, que ajudaram, que estimularam o crescimento desse canal, um crescimento espontâneo. Esse crescimento natural demonstra que o resultado tem sido bastante eficiente junto a vocês aí. Beleza? Podem perceber que a todos os comentários que vocês fazem, eu respondo pessoalmente a cada um de uma forma ou de outra. Eu espero de vocês, nessa data tão especial, que continuem fazendo seus comentários, continuem curtindo os vídeos, as aulas que vocês acham interessante, claro, e continuem fidelizando essa parceria que vocês têm comigo aqui. Ok? Essa aula que eu escolhi, entre vários pedidos que eu tenho, é um assunto realmente importante e cai em todos os exames vestibulares, então eu resolvi fazer essa questão aqui que é bastante interessante, que caiu na Universidade Federal de Minas Gerais, sobre logaritmo. O enunciado diz o seguinte: nesse plano cartesiano estão representados o gráfico da função y igual a log de x na base 2 e o retângulo ABCD, cujos lados são paralelos aos eixos coordenados. Sabe-se que os pontos B e D pertencem ao gráfico da função y igual a log de x na base 2. Segunda observação, as abscissas do ponto A e B são, respectivamente, 1/4 e 8. Então, é correto afirmar que a área do retângulo ABCD é, e temos as 4 alternativas bastante próximas uma da outra. Vou fazer esse gráfico aqui ampliado aqui do lado para poder explicar melhor e vocês também terem uma percepção melhor da aula, tá? Então vamos lá. Bem, então aqui está a figura, uma forma mais ampliada aqui, e vamos fazer um passo a passo, gente. Eu sempre recomendo a vocês, meus alunos do colégio também, que é o seguinte: para você desvendar aí uma questão de matemática ou de física, comece sempre pela pergunta. Qual é a pergunta do exercício? É a área desse retângulo aqui. A pessoa me passa um quadrado. Não confie jamais em imagem de enunciado, tá? Se ele disse que é um retângulo, então é um retângulo. Embora todo quadrado seja um retângulo também, tá? Muito bem, ó. Primeiro questionamento que tem que fazer. Ele quer saber a área do retângulo ABCD, não é isso? Então, essa é a pergunta. O que você tem que saber sobre isso daí? Bom, você tem que saber que a área de um retângulo será sempre a sua base vezes a altura. Ou, como queiram, comprimento vezes a largura. Tanto faz, tá? A nomenclatura não importa. O que importa é que você saiba que tem que multiplicar essa medida do comprimento pela medida da altura aqui. Ok? Muito bem, então vou chamar isso aqui de base e isso aqui de altura. Então, tudo isso aqui vai ser minha altura. E, claro, aqui do D até o C será a base, certo? Lembrando aqui, gente, ó, eu vou pontuar aqui, ó, o ponto A está aqui, o ponto B está exatamente nesse vértice, onde tem a interseção do gráfico do log com o retângulo aqui, tá? Agora, para eu calcular a base, está fácil. Por quê? Ele deu uma dica aqui muito importante. Ele falou que as abscissas... O que é abscissa, professor? Olha só, gente. Abscissa sempre se refere ao eixo X. Qualquer ponto que você marcar aqui no eixo X, está marcando a abscissa de um determinado ponto. Assim como no eixo Y, você vai chamar de ordenada. Então, como ele disse que a abscissa no ponto A e B são respectivamente 1/4, então essa medida aqui, no eixo X, representa 1/4 no ponto A, e no ponto B, essa abscissa mede 8. Sempre lembrando, tá, gente? A abscissa sempre vem formando o parzinho com a ordenada, e ele sempre aparece sempre em primeiro lugar aqui, ó. O primeiro número, tá? E aqui o YB seria aqui, que eu não sei também, mas se eu descobrir, vou descobrir.
acabar descobrindo a área do retângulo. Bom, o ponto D, se você olhar aqui, a abscissa do ponto D também não é a mesma abscissa do ponto A. O que quer dizer 1/4? 1/4 seria a distância do centro, que é o 0, 0, até chegar aqui no 1/4, que é aqui, ó. Aqui é 1/4. Mas é 1/4 para o A, 1/4 aqui nesse ponto, 1/4 no D, enfim, qualquer ponto que tiver nessa abscissa vai medir 1/4. Entenderam, gente? Então, esse 1/4 é a medida partindo aqui do 0, 0 aqui. Assim como esse 8, a abscissa 8, é a distância do ponto 0, 0 até chegar nesse ponto aqui, também é 8. Tá? Qualquer ponto que tiver aqui, ó, ao longo desse lado, terá a abscissa 8. Então, o C também tem 8 e eu não tenho YC. Aqui a medida também é 1/4, mas eu não tenho a altura do YD, sempre partindo aqui do centro 0, 0. Então, o ponto D, esse ponto aqui, ó, é a mesma do YD aqui. Então, aqui é que eu vou marcar de YD, tá? Se eu descobrir esse ponto, eu consigo descobrir a largura, a altura desse retângulo. Beleza? Então, é essa captura que a gente vai trabalhar. Bom, agora vamos calcular primeiro o lado B. O lado B, do ponto O até esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto E aqui, ó. Ó, do 0, 0 até o ponto E, ele diz que mede 8. Então, essa abscissa 8, não é que essa largura mede 8. Não, é sempre partindo do 0, 0. Então, quer dizer que se eu subtrair do 8 menos esse pedacinho em branco aqui, ó, eu vou descobrir o comprimento desse retângulo aqui, ó. Então, o B nada mais é do que o 8 menos aquele pedacinho que mede quanto? Ele falou que mede 1/4. Aí você faz o cálculo aqui. Bom, quando você tem uma fração assim, só tem um denominador, o outro é 1, então você vai colocar aqui o 4, é o mínimo, né? Mínimo múltiplo comum. 4 dividido por 1, que está aqui escondido embaixo do 8, é 4. 4 vezes 8 dá 32. Menos 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Bom, 32 menos 1 vai dar 31 quartos. Então, essa aqui é a medida do comprimento B. Então, esse meu B aqui eu já tenho, é 31 quartos. Beleza aqui? Ah, agora então, professor, se eu achar o H, é só multiplicar o B vezes H, eu vou calcular a área solicitada. É isso? Sim, claro. Então, vamos lá. Agora, como é que eu vou descobrir esse ponto aqui? Olha só, ele disse que os pontos B e D pertencem ao gráfico da função y igual a log de x na base 2. Ah, então quer dizer que esse ponto aqui, ó, esse vértice B e esse vértice D, além de ser os vértices do retângulo, eles são pontos também do logaritmo de x na base 2. Então, no ponto B, olha só o que vai acontecer, gente. O ponto B, eu vou trabalhar com o ponto B. Quanto vale o x no ponto B? O x vale quanto? O x vale 8, não é isso? Ora, mas no ponto B, a função log de x na base 2 está prevalecendo, não está? Ah, então eu vou usar essa função log de x. Mas quem é x no meu caso agora? É 8 na base 2. Igual a quanto? Bom, essa é fácil de calcular, né, gente? Vamos lembrar? Para quem ainda está meio esquecido em log ou nunca viu ainda log, vamos fazer o seguinte, ó. Como é que eu descubro o valor da função logaritmo de 8 na base 2? Bom, então você tem que saber um pouco também de função exponencial, né? Senão você não vai conseguir sair do lugar. Então, olha só, ó. Quando você não sabe o log, você vai fazer o seguinte, ó. Log, claro que a maioria de vocês já mataram essa questão aqui, mas eu estou fazendo para aqueles alunos que não lembram mais dos conceitos, tá? Então, vamos lá, ó. Quando você não conhece, coloca aqui. Para não falar x, vamos colocar a aqui, para ficar mais fácil, tá? Eu quero saber o valor de a. O a vai ser meu logaritmo, o valor. Ora, quando você não sabe, você utiliza o conceito de logaritmo, que é, você pega a base, empurra o logaritmo para o expoente e iguala ao logaritmando, que nesse caso aqui é 8. Então, como é que é? Ó, o 2 vai empurrar o logaritmo a para o expoente e faz a igualdade com o logaritmando, que é 8. Bom,
Se você for pela lógica, você consegue matar de cara isso aqui, porque é bastante simples. Qual o número elevado ao expoente aqui, de 2, vai dar 8? De cabeça você já consegue, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ah, então o A vale 3. Sim, o A vale 3. Mas como é que isso vai resolvendo pela teoria do exponencial? O exponencial diz o seguinte: quando você tem uma equação exponencial, as bases deverão ser iguais. Aqui do lado esquerdo tem base de 2, aqui do lado direito tem base de 8. Ora, mas eu consigo transformar a base de 8 em base de 2, não consigo? Assim, ó, vamos prevalecer aqui 2 na base elevado a A é igual a. O 8 não é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Ah, então quer dizer que se as bases são iguais, obrigatoriamente os expoentes também serão iguais. Ah, então quer dizer que A é igual a 3. Pronto. Então eu descobri o seguinte, que o YB, né, nesse caso aqui, ó, é 3. Então o YB, nesse caso aqui, o YB é 3. Entenderam? Porque é exatamente esse ponto, né, de interseção entre a função logarítmica com o vértice do retângulo, tá? Bom, agora se eu descobrir o YD, acabou, porque aí eu faço o 3, lembrando, tá? O que significa geometricamente esse ponto 3? Significa aqui, ó, do centro 0, 0 até chegar aqui nesse nível aqui, ó, mede 3. Entenderam? Ah, mas é o YD que mede 3. Sim, mas a altura do YD, a ordenada do YD, não é a mesma ordenada do YA, então ambos medem 3 de altura aqui, ó. Agora eu vou descobrir isso daqui, ó, essa altura aqui. A pessoa vai dar uma altura negativa. Sim, mas negativa apenas por causa da referência, mas nós vamos trabalhar com módulo, né? Em área, você não vai trabalhar com área negativa, com distância negativa. Então, você vai trabalhar aqui com o módulo desse pedacinho aqui, vai dar negativo, porém você vai transformar ele em módulo, tá certo? Então vamos ver. No ponto D, o meu x vale quanto? 1/4, não é isso? O x mede 1/4. Então, como o logaritmo faz parte exatamente desse ponto, esse ponto pertence à função do logaritmo, então você vai jogar a formulinha do log aqui, log de x na base quando? Na base 2. Só que meu x vale 1/4 agora. 1/4 na base de 2 é igual a o y, que é o yd, não é isso? Yd, que é o mesmo do anterior, tá? Muito bem, como eu não sei o valor do yd, claro, é isso que eu estou buscando, então vou usar o conceito aqui, ó. 2 vai elevar o yd à potência 2 elevado a yd é igual a 1/4, que é o logaritmando aqui, certo? Ah, professor, mas aqui não vai dar. Aqui do lado do. Aqui eu tenho base 2, aqui eu não tenho uma base, eu tenho base 1/4. Mas eu consigo transformar, gente. Olha só. Vamos fazer o seguinte, passo a passo aqui, ó. 2 elevado a yd é igual. Lembre que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então eu já consigo relacionar aqui. Mas só que esse 2 aqui do lado esquerdo está no numerador. E o do lado direito está no denominador. Não pode. Aqui tem que transformar, passar ele ou ambos por denominador ou ambos para o numerador. Aqui está mais fácil eu passar esse segundo membro aqui para o numerador. Então, vamos fazer aqui, ó. 2 elevado a yd é igual. Olha só, gente, como é que eu consigo passar esse 2 ao quadrado para o numerador? Eu posso passar? Posso, desde que eu troque o sinal do expoente. Era 2 positivo, como eu passei para o numerador, vai ficar 2 negativo. Ah, professor, e o 1? Bom, o 1 continua aqui, mas não precisa escrever, né? 1 vezes qualquer número não é o próprio número, então você deixa quietinho aqui. O 1 não precisa aparecer mais. Bom, agora sim, agora eu tenho as bases iguais aqui, ó. 2 elevado a yd é igual a 2 elevado a menos 2. Ora, se as bases são iguais, os expoentes yd é igual a expoente menos 2. Pronto, eu já achei então a ordenada do yd, que é o menos 2. Pronto. Agora sim, então gente, olha só, você vai fazer essa soma aqui. Cuidado, não vai pegar o 3 e subtrair o 2. Não, aí você vai estar medindo só essa área aqui, ó, tá? Então, daqui, ó, do ponto E até o ponto B, mede quanto? Mede 3. Do ponto E até o ponto C, mede quanto? Menos 2? Não, mede 2 em módulo, né? Menos 2 é a posição, é a ordenada. Então, isso aqui mede 2. Ou seja, o H
mede 3 mais 2. Professor, por que o senhor não usou menos 2 mesmo? Porque trata-se de área, eu não vou trabalhar com área negativa, eu não vou trabalhar com comprimento ou largura negativa, gente, tá? Para você calcular a área, sempre trabalhe com números em módulo aqui, beleza? Bom, então agora ficou fácil, né, gente? Ó, voltando, a área do meu retângulo ABCD é igual a base, que mede quanto? Eu já falei, 31 quartos, vezes a altura. A altura eu acabei de descobrir que é 5. Perceberam que aqui eu não consigo simplificar ninguém por ninguém aqui, ó. Que o 5 com 4 não dá, 31 com 4 não dá. Então, eu vou fazer essa conta primeiro. 31 dividido por 4. Então, vamos lá. 31 dividido por 4. Qual o número mais próximo? 7 vezes 4 dá 28, né? Se for 8, vai passar. Então, 7 vezes 4 dá 28. Subtrai aqui. 11 menos 8 dá 3. Vai dar 0. Bom, não tem ninguém para baixar. Você cria um 0 e cria uma vírgula aqui. De novo, 7 vezes 4 dá 28, para 30 falta 2, que vai dar. Cria mais um 0 aqui, o número aqui só pode ser 5 vezes 4, vai dar 20, sobra 0. Então, 31 dividido por 4 vai dar 7,75, então aqui vai ficar 7,75 vezes 5. Vezes 5 vai dar quanto? Então vamos lá. 5 vezes 5 dá 25, vai 2 aqui. 7 vezes 5, 35, com mais 2, 37, vai 3. 7 vezes 35, com mais 3, 38,75. Então, a área desse retângulo é exatamente 38,75. Como eu não tenho unidade definida aqui, você pode escrever aqui unidade de área, tá? Qualquer. Pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, não importa. Então, a minha resposta é essa daqui, a alternativa A de amor, A de amizade, A de abelha aqui, ó. Beleza? Entenderam, pessoal? Então, fechando essa milésima aula aqui, eu fico à disposição para qualquer aluno aí que tenha ficado com alguma dúvida. Pode escrever aí nos comentários, tá? Perguntando, questionando aí, que eu terei o maior prazer em atender e tirar qualquer pendência aí que sobrou. E se você entendeu, achou que a aula foi legal, pode escrever também. Vamos comemorar junto essa aula. E claro, deixa feita a sua inscrição, deixe seu like também. E convide também seus amigos, seus familiares, para que venham conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado, com extrema dedicação, para que você possa entender cada passagem nos seus mínimos detalhes. Beleza? Por hoje só, eu deixo aqui um forte abraço, um abraço muito especial a todos vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até as nossas próximas aulas. Tchau!